Olá, meu nome é Carolina Baptista, eu sou aluna do terceiro período do curso de Medicina da UFRJ Macaé e esse vídeo é referente a uma avaliação prática da disciplina de Histologia proposta pela professora Thais Almeida. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os aspectos histológicos das estruturas envolvidas no ciclo menstrual. Primeiramente, a gente tem aqui o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo, ele possui um sistema parvocelular composto por neurônios pequenos, também com um pequeno terminal axônico, que vai entrar em contato com o plexo capilar primário do infundíbulo e liberar os fatores produzidos por esses neurônios lá. Esses fatores chegam até a hipófise e estimulam essa glândula a produzir e a secretar determinados hormônios. No caso do ciclo menstrual, o hipotálamo ele vai primeiramente liberar o hormônio liberador de gonadotrofina, o GnRH, que agindo na hipófise vai fazer com que ela libere FSH e LH, que respectivamente são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. As células da hipófise que produzem esses hormônios são as células cromófilas basófilas. Esses hormônios vão cair na grande circulação e vão chegar até o ovário, que é o principal local em que se pode ver os efeitos desses hormônios hipofisários. No ovário, você vai poder observar, o estroma ovariano com muitos folículos primordiais que foram formados na vida intrauterina ali presentes. O FSH, principalmente, vai estimular o desenvolvimento folicular de vários folículos primordiais, que são compostos basicamente pelo ovócito primário e por uma camada de células achatadas. Em seguida, você tem a fase com o folículo primário, em que essas células achatadas se diferenciam em células granulosas cúbicas. Posteriormente, você tem o folículo secundário, que já é um estágio mais avançado desse desenvolvimento folicular e que nem todos os folículos primordiais que foram estimulados pelo FSH inicialmente chegam a essa fase, No folículo secundário, você tem o ovócito primário ainda presente, você já tem a zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteínas em volta ali do ovócito primário. Você também começa a apresentar o líquido folicular liberado pelas células da granulosa, que na fase de folículo maduro vai formar de fato o antro, mas na fase de folículo secundário esse antro ainda não está completamente formado, ainda não é uma cavidade única. E você também tem no folículo secundário a presença da teca, que ainda é indiferenciada. Quando o folículo maduro está pronto, prestes a ser liberado na ovulação, você já tem o ovócito secundário presente nesse folículo, já tem o antro formado, a corona radiata, a camada da teca já está diferenciada em teca interna e teca externa. E um pouco antes da ovulação, você tem um pico de secreção de LH no organismo da mulher que vai promover uma atividade proteolítica suficiente para permitir a liberação desse ovócito secundário, que é o que a gente vai ver em breve. Com a liberação do ovócito secundário na tuba uterina, parte das células que compõem o folículo maduro permanecem no ovário, principalmente as células que compõem a teca interna e externa. Essas células, após a ovulação, elas vão se diferenciar ao ponto de se tornarem células capazes de produzir e liberar progesterona e estradiol, que posteriormente a gente vai ver a importância disso. O ovócito secundário liberado na tuba uterina, ele vai ser transportado pela tuba até chegar ao útero. É importante
caracterizar que a camada da mucosa da tuba uterina, que é a camada mais interna, ela é formada por epitélio cilíndrico simples. E esse epitélio cilíndrico simples é composto basicamente por 2 tipos celulares. Você tem as células ciliadas, que vão ser de extrema importância para fazer esse transporte do ovócito secundário pela tuba. E também você vai ter células secretoras, que vão ser muito importantes para liberação de nutrientes e substâncias que possam vir a manter a viabilidade do zigoto que foi fecundado na região da ampola da tuba uterina. Caso, né, ocorra a fecundação, essas secreções vão ser importantes, mais importantes. Chegando ao útero, a camada mais importante do útero nesse ciclo menstrual é o endométrio, que é a camada mais interna, também composta por epitélio cilíndrico simples, e pode ser subdividida também, né, em 2 camadas. A camada funcional, que é uma camada mais externa e que vai ser perdida na menstruação. E você tem também a camada basal, que é mais interna e que vai ser importante para a regeneração do endométrio após a fase menstrual do ciclo mensal da mulher. Né? O ciclo mensal ele começa a ser contado justamente nesse primeiro dia da menstruação, né? Nessa fase menstrual. Com o fim da menstruação, você tem a fase proliferativa, que a gente pode ver aqui no vídeo, em que você vai ter o aumento da espessura dessa mucosa do endométrio. Em seguida, você tem a fase de secreção, em que o endométrio ele apresenta muitas glândulas tubulares simples, que vão se desenvolver nessa fase de secreção, vão apresentar uma atividade alta nesse período e liberar bastante secreção para manter o embrião que vai se implantar ali no endométrio. Em seguida dessa fase de secreção, você vai ter brevemente uma fase isquêmica, em que após a ovulação, as células que ficaram da teca interna e externa, que vão formar, né, o corpo lúteo, 14 dias depois, aproximadamente, né, num ciclo normal dessa ovulação, essas células elas vão evoluir. Então, vai haver uma queda no organismo da concentração de hormônios como progesterona e estradiol. E esses hormônios são importantes para manter a viabilidade e a funcionalidade do endométrio. Com essa queda, um dos efeitos é a fase isquêmica do ciclo mensal da mulher, em que você vai ter os vasos sanguíneos presentes ali no endométrio, eles vão se contrair e vai haver uma necrose dessa camada funcional e ela vai ser perdida na menstruação, recomeçando o ciclo mensal com o primeiro dia da fase menstrual. E aí a gente pode ver a menstruação ocorrendo, finalizando e de uma certa forma também, né, recomeçando o ciclo mensal feminino.